a história em termos urbanísticos e de projeto da antiga rodoviária? A antiga rodoviária, ela surgiu de uma necessidade, como todas as cidades brasileiras, né, de ter uma ligação não só interurbana, né, então entre os municípios e entre estados. Aqui a gente sempre teve uma estrutura militar forte, o aeroporto servia muito esse trajeto, e a estrada de ferro também, esse trajeto, quer dizer, sair da cidade e ir para outros estados. Com um boom automobilístico no país, a gente sabe que a partir de Brasília, né, da construção de Brasília, e nessa época do Brasil desenvolvimentista, houve uma intensificação, né, de rodovias no país, e aí a necessidade das rodoviárias, né? Lá surge de um projeto da família Laburu, né, que a história conta, e ela se localizava bem no coração da cidade e era um lugar de fácil acesso e não tinha a estrutura que a cidade hoje tem, né? E ela fazia então essa ligação da cidade com outros municípios e com outros estados. Quais eram as principais problemáticas no período em que essa rodoviária tinha seu funcionamento? A Campo Grande, ela não tinha uma população como tem hoje, né, que cresceu muito no final da década de 70, quando ela se torna capital, né? A gente já teve quadros de ter 10% da população, um crescimento de 10% da população aqui em Campo Grande. A necessidade da época foi, como eu tinha dito antes para vocês, essa ligação através de rodovias, principalmente com o estado de São Paulo, né? Então, saía de todo o estado. Campo Grande se localiza praticamente no centro do estado, e ela recebia, então, os ônibus intermunicipais para fazer a ligação interestadual, e ela recebia de todos os municípios que se concentravam aqui. Junto à rodoviária, vocês sabem que sempre vem hotelaria e comércio. Então, ali foi bastante estimulada aquela região com hotéis mais baratos para acolher essa população, e também como um comércio para dar apoio a essa rodoviária. Mas, com o tempo, ela virou além de um espaço apenas como um transporte interestadual ou intermunicipal. Ela se tornou um centro cultural. 2 cinemas foram implantados lá, uma coisa rara que se via no Brasil, né? Então a gente queria ir ver um filme, e eram passados filmes muito bons nessa época, então a gente ia até a rodoviária para assistir um filme, né? Então ela teve uma função além do que ela tinha. O edifício possuía alguns problemas de construção, né? Ele quis ter uma arquitetura mais arrojada e, vamos dizer, modernista, que se fazia na época, mas eu posso te dar um exemplo: as escadas que davam acesso à parte superior do edifício, elas tinham uma altura fora do padrão, né? O padrão hoje do espelho de uma escada em torno de 17,5. E lá ou era muito superior a isso, ou era inferior, então dificultava qualquer pessoa a subir aquelas escadas. As lojas também não tinham uma boa aeração, a questão do conforto térmico era ruim, né? Então era um edifício que teve todas as condições de ter uma boa construção, mas ele não obedece a alguns padrões da época. Então, o que eu ressalto para você é justamente uma necessidade que extrapolava só da cidade.
é de ter realmente uma rodoviária adequada ao que se precisava na época. E, assim, além desses motivos estruturais, quais os motivos que tornaram a antiga rodoviária inviável para a cidade de Campo Grande? Como ela está no coração, vamos dizer, nervoso da cidade, bem no centro, né? Ali é uma região urbana, que a gente chama de região urbana do centro, e onde ela está é o bairro centro, dentro da região urbana do centro. Ela se tornou inviável porque ela se tornou um terminal de ônibus, né, e ao mesmo tempo um terminal rodoviário. Então o trânsito começou a não fluir bem, né, problemas de onde ficariam os táxis, onde os automóveis para parar, para receber a população que chegavam, também misturava a população urbana, né, intraurbana, com a população que chegava de outros estados e de outros municípios. Então ali, no início, que era uma solução, tornou-se inviável em função da quantidade de carros, de ônibus, pedestres. Então ela tornou-se um espaço inviável para a cidade, né? Então precisava uma nova escolha, né? E havia essa dificuldade também de uma nova escolha. Foi escolhido um bairro próximo dali para que os comerciantes não perdessem, os donos de hotéis não perdessem, mas uma área do bairro Cabreúva, próximo àquela região, que o solo indicava a ser uma praça, um parque, porque o lençol freático era superficial. Então tinha que ser um investimento muito alto, né? Além disso, ela formava praticamente um funil, né? Era um bairro muito residencial, também iria ter dificuldade de trânsito ali, né, para circulação. Enfim, não foi um lugar adequado. A construção começou a ser construída, o projeto começou a ser construído, desculpe, mas tornou-se inviável por uma série de razões, como uma delas eu já falei para vocês. Então, uma questão importante é que vocês precisam observar, né, futuros arquitetos e urbanistas e os gestores atuais, e nós arquitetos que podemos contribuir com o planejamento da cidade, que tem que potencializar a vocação do lugar. Ali ela tem vocação para ser comercial, poderia ser um espaço para o cidadão, né, onde ele pode pagar suas contas, onde vocês chamam em outros lugares de poupa-tempo, né, ter um posto de Emersul, Sanesul, Águas de Guarioba, enfim, pagar impostos de prefeitura, um espaço que contemple também serviços, comércio, uma parte do transporte urbano, interurbano, né? E com toda a infraestrutura em volta, ele está um espaço ocioso, né? E isso torna-se caro para o município. Então tem que pensar melhor na utilização e descobrir essa potencialidade do lugar.